Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é Midria e hoje eu decidi compartilhar com vocês os meus livros preferidos de 2024. Eu espero que ainda dê tempo, porque em 2024 eu li 50 livros, então eu li bastante coisa e acho que vai ser bacana compartilhar um pouco com vocês quais foram essas leituras e por que elas foram tão especiais para mim, pensando que eu li 50 livros. Os 12 livros que eu vou indicar aqui hoje são realmente livros que me marcaram bastante. Tem um pouquinho de tudo, tô aqui ajeitando eles no meu colo porque são muitos. Tem um pouquinho de tudo, tem romance, tem poesia, tem conto, tem... que mais? Tem livro mais teórico, então acho que vai dar pra ter aí várias dicas que podem ser interessantes a depender do gosto de quem esteja assistindo. Então, vamos começar. O primeiro livro que eu quero indicar, que foi um dos melhores que eu li em 2024 e na vida, é o Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira. Gente, esse livro é sensacional. Ele fala sobre uma relação abusiva em que a protagonista é uma mulher negra que vai passando por um processo de constituição dessa relação abusiva de uma maneira muito permeada de camadas. Então a gente vai percebendo ali que ela tem questões mais emocionais, depois materiais, depois violências físicas. São várias as camadas que vão se construindo, mas o que eu mais gosto nesse livro, além da narrativa extremamente envolvente da Giovanna Vieira, é que ela constrói também muitas camadas sobre quem é essa personagem, que é uma mulher negra, então a gente consegue acessar muitos elementos da cultura afro-brasileira, a gente consegue entender que essa mulher não se resume à violência que ela sofreu, ainda que a violência tenha um peso muito grande sobre a história dela, no caso, esse recorte aqui que a gente está lendo do romance. Então, eu quero ler tudo que Giovanna Vieira escreveu nessa vida. Eu li esse livro em uma tarde, assim, do tipo, sentei e li em 3 horas na rede e recomendo demais que vocês leiam também. O segundo livro que eu vou indicar também é um romance, é o De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Esse eu li mais agora no final do ano. E o Jefferson Tenório, nesse livro, ficcionaliza a história de um jovem que entra na universidade pelas cotas. Num contexto ali do sul, se não me engano, do Paraná. E o que ele traz... Paraná ou Santa Catarina agora? Me falha a memória, mas é no sul. e, e o que o Jefferson traz são todas as nuances também de presença desse jovem negro dentro da universidade, que não envolvem só a entrada pelo vestibular, mas que também envolve todo um processo de permanência ou dificuldade de permanência dentro da universidade. Então, acho que esse livro é muito feliz em trazer pra gente uma história que exemplifica um pouco o debate da importância da permanência estudantil, da renovação da lei de cotas, né, dos efeitos que ela já tem no Brasil e qual a importância que ela continue existindo. E tudo isso feito numa escrita que também faz com que a gente queira ler cada uma das páginas, assim, uma atrás da outra. Então eu recomendo muito também o Jefferson Tenório, o De Onde Eles Vêm, no caso. O próximo livro também é um romance, mas esse vai para um outro caminho, não tão realista. É O Segredo das Larvas, do Stefano Volpi, da Galera Record, que fez essa capa belíssima, gente. E o Stefano Volpi, em O Segredo das Larvas, vai contar pra gente de uma distopia em que o principal ponto aqui é a questão racial. Então, é muito interessante ler esse livro a partir de uma perspectiva de compreensão sobre quanto o tipo de política que a gente tem hoje, o quanto as políticas que a gente teve no passado, elas podem ainda construir futuros quando a gente pensa nos efeitos do racismo, do colonialismo e por aí vai. É um livro que faz isso com um olhar mais para a juventude. Então, para quem gosta de distopia e já não é mais tão jovem, né, já é adulto, acho que vale muito a pena. Mas eu diria que ele é especialmente um livro interessante para crianças, mais ali, na verdade, adolescentes. Então, pessoas como meninos, brancos,
Com certeza, ler distopia na minha adolescência fez com que eu formasse muito caráter. E eu acho que a gente precisa de distopias como essa para discutir temas importantes como a questão racial e todos os efeitos que ela tem ainda na realidade na vida de muitas pessoas. Então, O Segredo das Larvas é maravilhoso. E tudo que o Stefano Volpe escreve, gente, fica bom. É bom, a escrita desse menino, assim, é uma coisa meio de novela, não dá vontade de sair do livro, então indico demais. O próximo livro que eu vou indicar não é mais romance, agora a gente vai um pouquinho para uma área mais técnica, é o Justiça Climática, da Mary Robinson. Esse, com certeza, foi um dos livros mais importantes que eu já li na vida, assim. Em 2024, eu comecei o podcast O Ainda Existiram Poesias no Fim do Mundo para falar sobre ansiedade climática, para falar sobre as minhas tentativas de estudo, para falar sobre colonialismo e os meus estudos e as minhas buscas por respostas, ou pelo menos por novas propostas de imaginário. E o Justiça Climática, da Mary Robinson, acho que é um livro muito feliz em trazer para pessoas leigas ou que já conhecem bastante sobre a questão climática, sobre a crise climática, um panorama de várias histórias de pessoas que experienciam a crise climática e isso ao longo das últimas décadas e que lutam por soluções frente a isso. Então, tem desde uma pessoa que é uma governante de uma ilha, que sabe que essa ilha vai desaparecer em algumas décadas e que quer garantir que as pessoas que cresceram, que moram nessa ilha hoje, tenham como fazer uma transição para um território seguro e tenham emprego e que a memória cultural dessa ilha não se apague. Desde pessoas que começam a repensar o seu consumo, até pessoas que começam a promover campanhas de plantio de árvore ou de, enfim, cuidar de um rio e por aí vai. São várias coisas muito interessantes que são trazidas nesse livro e é uma leitura super fácil, rápida, as histórias você vai lendo e você vai entrando mesmo ali naquele contexto de vida das pessoas, então é muito interessante e recomendo muitíssimo para todo mundo, em especial depois do que foi o ano de 2024, né, gente, em relação à crise climática. O próximo livro também tem um tom um pouco técnico, que é o Cidade Feminista, A Luta pelo Espaço em um Mundo Desenhado por Homens, da Leslie Kern. E esse livro não era um livro que estava na minha lista de leituras, foi um livro que eu conheci mesmo chegando na livraria e, tipo, lendo, né, vendo ali na prateleira. E ele chegou numa hora muito interessante pra mim, ele me marcou tanto, além de ser muito bom, muito bem escrito, pesquisas, propostas que a autora traz aqui são muito relevantes, em um contexto de uma semana que eu tinha acabado de passar por assédios seguidos, assim, assédio no ônibus, assédio na academia, e na academia de malhar, tá? E daí eu tava muito com medo da cidade, assim, com uma sensação de nossa, a cidade não é pra mim, várias questões, né, que envolvem a presença de corpos que não são de homens cis dentro da cidade. E esse livro veio como um remédio pra mim, assim, eu acho muito maravilhoso esse poder que a literatura tem quando a gente tá com alguma questão, a gente pegar aquela obra, acessar ali o conteúdo, sugar todas aquelas páginas, aquelas palavras, e isso fazer bem pra gente num nível que não é só intelectual, mas também, por exemplo, de bem-estar e até de motivação pra vida, de eu pensar, nossa, eu mereço viver a cidade, sabe? Eu tenho direito a viver a cidade. Direito à cidade é um tema que eu fui mais próxima alguns anos atrás, tive mais interesse, li mais livros há uns anos atrás. Então não era realmente um foco meu, mas essa perspectiva que a Leslie explora de um ponto de vista mais feminista, ela é super inclusiva em relação a pessoas não binárias, pessoas trans como um todo. A escrita é incrível, assim, quero muito ler outros livros dela. E a maneira como ela vai trazendo isso é muito relevante, muito interessante para pensar planejamento urbano, para pensar não só planejamento urbano, mas as nossas dinâmicas de tempo, de trabalho, de estudo, de tudo, assim. É muito, muito bom. Foi um livro que me deu um abracinho, assim. Ele é pequenininho, mas é poderoso. Um outro livro pequenininho e poderoso é o Além da Binariedade de Gênero, de Alok Vaid-Menon.
É uma pessoa não binária dos Estados Unidos. Não sei se nativa dos Estados Unidos ou, enfim, filha de imigrantes, algo assim. É, mas a Loki enfim, ator e comediante, várias e várias coisas. E esse livro é muito introdutório às questões da não binariedade, mas eu achei muito bacana e muito relevante, porque é, é legal que isso esteja sendo publicado, que debates sobre não binariedade cheguem numa livraria, cheguem num país. Então, eu com certeza recomendo muito que vocês deem uma olhada. Se você não sabe nada sobre não binariedade, tá aqui. Você não precisa ler um livro pra acessar esse debate, mas se você quer ter algo físico com você que fale sobre não binariedade, acho que isso é bem legal. E, essa capa é linda, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, falando sobre estudos e também ainda um pouco das questões de ecologia e afins, um livro que mexeu muito comigo, porque também foi uma dessas de surpresa, assim, tava na festa do livro da USP, ou na feira, falei meio na dúvida porque eu não lembro se é festa ou feira, eu acho que é festa. E aí eu tava na festa, tava vendo quais livros estavam lá, e achei esse aqui da Dubliense, que tem uma capa linda, como praticamente todos os livros da Dubliense têm capas lindas. E esse aqui, Lumbung, Contos de Mutirão, é um livro que tem histórias de 7 países diferentes, de 7 autores, em 7 línguas distintas. Se não me engano, é isso. Ou não, necessariamente. Eu acho que tem uma do México e da Espanha, então as duas são em espanhol. Não, a da Espanha eu acho que talvez seja no idioma local da Espanha, de um dos territórios mais autônomos, ou que tem uma identidade cultural mais específica. Mas, em resumo, esse livro é sensacional porque são 7 autores escrevendo contos sobre perspectivas que se relacionam com coletividade. Com coletividade, com mutirão, né? O subtítulo é Contos de Mutirão, então é aquilo que envolve um coletivo agindo em prol de algo. E são ficções, mas são ficções que tem muito um pezinho na realidade, que talvez você leia e você fique pensando, nossa, eu consigo ver algo aqui que ressoa com o que eu tenho vivido ou com, enfim, o que eu tenho pensado sobre o mundo. E uma coisa interessantíssima desse livro é que ele foi publicado ao mesmo tempo nos 7 países que originam as histórias. Então, editoras independentes de cada um desses países foram acionadas para fazer um projeto que fosse publicado em vários países. Estou muito curiosa, adoraria ter as outras edições. E essa aqui já é lindíssima, né, gente? Olha isso. Que lindo esse livro. Mas é isso. Ficção pra gente pensar outras formas de estar no mundo em coletividade. E aí, um outro livro que também fala sobre formas de estar no mundo em coletividades diferentes é o Rest is Resistance, a Manifesto, da Tricia Hersey. Esse aqui era um livro que eu já estava há muito tempo querendo ler. E ele já foi publicado aqui no Brasil, em português, mas eu tinha viajado para fora, então eu consegui comprar ele em inglês antes de chegar aqui no Brasil. E é simplesmente incrível, gente. Ele fala sobre a importância do descanso, sobre a importância do descanso, em especial olhando a história de desigualdade que a gente tem no mundo. Então, se a gente para pensar que pessoas negras de origem africana foram escravizadas e não tinham descanso, não tinham direito a estar num contexto de relação com a sua família, com as suas pessoas próximas e amadas, sem dúvida alguma, a gente tem meio que uma dívida em relação ao descanso, se a gente for pensar mulheres e o trabalho reprodutivo, entre tantas outras camadas, não é mesmo? E esse livro aqui é realmente como se fosse uma bíblia, assim, do descanso. Então você vai lendo e você vai pensando, nossa, eu preciso, eu tenho. Ela vai te convertendo, a autora. Ela se considera uma ministra, né? Como se ela fosse uma... não sei, gente, a palavra... Como que fala? Bispa? Não sei, realmente. Se você souber, coloca aí nos comentários. Do sono. Então, ela fundou o Ministério da Soneca e ela faz todo um movimento também de performances, de reunir pessoas, em especial pessoas negras, para dormirem, para fazerem uma aula de yoga. Ela coloca camas em espaços públicos. Então, assim,
é sensacional, é um livro que com certeza faz bem ler, porque a gente vive numa cultura que está cada vez mais desenfreadamente envolvendo a gente com uma ótica de trabalho excessivo e não criando espaço, dinâmica, tradição, possibilidade para o descanso. Então, esse é o outro livro que eu indico para vocês. Daí temos poesia, não é mesmo? Temos poesia. O primeiro livro de poesia que eu quero indicar é o Gaza, Terra da Poesia, da editora Tabla. Esse livro aqui, gente, ele é, acho que, essencial no contexto que a gente está vivendo de ainda um processo de genocídio na Palestina, mesmo com cessar-fogo, as violações não necessariamente cessaram. E é muito importante que a gente ouça, né, que a gente acesse, que a gente valorize essas vozes da Palestina, de artistas, de poetas, de cantores, de, enfim, tantas pessoas que estão lá e que exploram a sua subjetividade de maneira a lidar com o que está acontecendo ao seu redor, mas para além disso, para terem acesso a esse direito humano que é se expressar, que é criar, que é colocar coisas no mundo como uma forma de evidenciar a nossa humanidade, né? Então, acho que é com certeza um dos livros mais interessantes que eu li esse ano e um dos mais importantes e significativos. Também na poesia, eu li o Do Naufrágio ao Mergulho, ou Poemas de Iniciação, da Luz Ribeiro, e amei muito esse livro, porque ele mexe comigo num lugar íntimo, porque eu tenho proximidade com a Luz. Luz é uma poeta que vem dos slams e que já tem alguns livros publicados, que, enfim, tem uma carreira muito sólida. Do Naufrágio ao Mergulho é o primeiro livro dela com uma editora maior, que é a Jandaíra, e o que ela vai trazendo aqui é o relato sobre a iniciação dela no candomblé. Então, ela foi escrevendo livros enquanto estava recolhida para se tornar Iaô, e são poemas curtos, mas poemas enormes ao mesmo tempo, porque eles trazem dentro de cada um deles uma infinitude de significados e de questões atemporais, assim, sabe? Ou, enfim, que atravessam o tempo, né? Que atravessam as gerações, que falam sobre o passado, falam sobre o presente, mas também falam sobre o futuro. E é realmente maravilhoso, não vou dar spoilers sobre o que tanto me tocou, mas o que eu posso dizer é que eu chorei lendo esse livro. Realmente, Luz é uma filha de Iemanjá mesmo, assim, que faz a gente chorar. E assim como o Gaza, né, o Terra de Poesia, acho que Do Naufrágio ao Mergulho fala muito pra gente sobre produções de subjetividade, para além das caixinhas que querem colocar a gente, para além do limite que esperam que a gente esteja, e sim dentro de uma perspectiva do que a gente quer contar. Então, leiam, faz muito sentido. Leia esse livro se você é uma pessoa de candomblé, se você, enfim, simpatiza, e se não também pra, né, vamos lá, vamos, tolerância religiosa, não. E também li uma HQ esse ano que mexeu muito comigo, que é essa aqui, Os Santos, do Leandro Assis e da Tricila Oliveira, que talvez vocês já tenham visto aí pela internet, pelo Instagram, porque as tirinhas eram postadas no Instagram, primeiramente, e depois virou um livro. Esse livro, ele traz um panorama das relações étnico-raciais no Brasil, das relações pensando o legado da escravidão, né, da escravatura, na forma como pessoas brancas ricas ocupam essa terra, na forma como pessoas negras continuam sendo desvalorizadas e na forma como as desigualdades se perpetuam, mas também esse livro abre espaço aqui para uma outra produção de imaginário. Ele fala sobre a questão racial, mas também traz questões de gênero, de maternidade, muitas coisas são exploradas, assim, corrupção. Então, acho que, assim, um livro essencial, uma HQ essencial para todo mundo que mora no Brasil, até a gente que tem um nível de consciência crítica, assim, acho que é um livro muito bacana mesmo para ser lido.
E por ser uma HQ também, ele flui muito facilmente. Então, é como se fosse uma fábula, sabe? E acho que vale muito, muito a pena. E o último livro que eu quero indicar, não tá aqui comigo, porque eu emprestei pra uma amiga, é o Como Ser Artista, do Jerry Saltz, que é um livro que saiu pela Seiva. A Seiva é uma... Como definir a Seiva, gente? A Seiva é um hub criativo que tem várias coisas. Tem uma página no Instagram, tem site, enfim. Tem uma newsletter maravilhosa que manda vários conteúdos interessantes sobre criatividade, novidades do mundo da arte ao redor do mundo. Do mundo da arte ao redor do mundo, ao redor do globo. Tem, enfim, cursos de artes plásticas, de escrita, de roteiro, e tem livros que estão sendo lançados, especialmente ao longo do ano passado, acho que lançaram os primeiros livros da editora. Então, grandes livros do mundo da arte estão sendo traduzidos pela Seiva, né? E esse, Como Ser um Artista, eu acho que é um dos livros mais geniais que eu já li sobre criatividade. É um livro que é muito generoso, então o autor é uma pessoa que tem bastante experiência no mundo da arte, que já passou por várias posições de criadora, crítico, enfim, e que traz pra gente micro conselhos. São conselhos muito sucintos, mas muito relevantes, e que eu acho que é aquele tipo de coisa que a gente tem que rememorar sobre a gente, sobre a nossa presença no mundo e sobre a importância de a gente ter espaços seguros para criar e para expressar a nossa criatividade, as nossas ideias, né, a nossa inventividade humana. E o primeiro passo para isso é ter uma relação segura com a gente mesmo, no sentido de que a gente pode criar, né, e criar condições para isso. Então, é um livro incrível, eu acho que para todo mundo que é artista, para todo mundo que cria, para quem não é artista também, sabe, mas tá num outro campo e quer também explorar a sua criatividade, com certeza esse livro é um presente, é muito, muito, muito gostosinho de ler e lindo, a edição também, enfim, maravilhoso. E é isso, esses foram os meus livros favoritos de 2024, dos 50 que eu li. Eu não fiz a conta exata, eu acho que foi mais de 12, hein, gente? Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, foram 12, foram 12. Então, você aí, em 2025, que tá assistindo esse vídeo, ou depois, tem 12 livros indicados, então dá pra ler um por mês em 2025, ou em outros anos. E é isso, eu fiz uma lista também sobre os meus favoritos de 2023, que foram 5, no meu Instagram, dá pra assistir o vídeo. E eu também tô pensando em manter a tradição de fazer mais conteúdos aqui pro YouTube, falando sobre literatura, sobre outras coisas que eu venho acessando. E quero ouvir de vocês também quais foram os livros preferidos que vocês tiveram em 2024, se algum dos que eu comentei tá na lista de vocês também, e quais são as metas literárias de vocês de 2024, 2025. Eu também posso contar depois quais são as minhas. E é isso. Um beijo!